Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quem era Satanás? Satanás era um querubim, querubim cobridor, né, que fala, que querubim da guarda, ou querubim que cobria. Porque Satanás é quem teria tido essa posição de cabeça da criação, mas ele caiu. Ele caiu. Quando a gente vai lá em Ezequiel, capítulo 28, Ezequiel 28, é interessante encontrar aqui, existem dois personagens. Existe o príncipe de Tiro e existe o rei de Tiro. No versículo 1, Ezequiel 28, versículo 2, Ezequiel 28, 2, Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou, disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora Deus. Depois que ele fala tudo aqui, e fala da ruína desse príncipe de Tiro, que é a contraparte da cabeça, que é o rei de Tiro, na terra. Então você tem um ser celestial, que é Satanás, identificado aqui mais adiante como rei de Tiro, no versículo 12 em diante. Ele é identificado como um ser e o outro é um homem. Então tem um cabeça, aqui, Satanás, rei de Tiro, e tem um homem, príncipe de Tiro. Então esse homem, príncipe de Tiro, no versículo 10 fala da morte dos incircuncisos morrerás, por mãos de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, agora é outro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Imagina Satanás como era. Estivesse no Éden, jardim de Deus. Eu particularmente, eu acredito que esse jardim de Deus de que fala aqui, esse paraíso de que fala aqui, possa ser o paraíso da primeira criação, que foi arruinado, porque aqui fala que ele estava lá e era a cobertura dele de sardônica, topázio, então ele estava lá em luxo, em esmeralda, ouro, tal, os pífaros, e no dia em que foste criado, foram preparados, tu eras o querubim ungido para cobrir, te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Então ele estava numa posição muito elevada, Satanás. Esse aqui, o rei de Tiro, tipificado como rei de Tiro, mas que nós sabemos que é Satanás. E aí fala aqui da queda dele por causa da formosura. No versículo 17, levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. E aí então ele cai, não é? Muita gente fala assim, Satanás caiu do céu. Não, Satanás não caiu do céu. Satanás caiu da posição. É a posição que ele estava como coroa da criação. Assim como Adão, nessa nova criação aqui no Éden, ele é coroa, ele é cabeça da nova criação, Satanás era o que devia ser a cabeça. Percebe? E é interessante, quando nós lemos esse capítulo aqui de Ezequiel, muita coisa faz sentido, porque você tem Deus, Criador, e o homem como a sua contraparte designada para governar na terra. Quando o Senhor Jesus fala, vós sois deuses, citando um versículo do Antigo Testamento, ele está dizendo que os homens são deuses nesse sentido também. Por exemplo, nós temos deuses no Brasil. Quem são os deuses brasileiros? Presidentes, juízes, autoridades, esses são deuses, porque esses são colocados por Deus para governarem, para manterem a ordem no mundo. Então são deuses nesse sentido. Então havia ali Satanás, havia Deus antes de Satanás. Satanás caiu. Satanás caiu. Agora nós temos Deus e Adão. Adão caiu em pecado também. E nessa queda de Adão, vem Satanás e usurpa o lugar de príncipe do mundo. Quando ele vai tentar o Senhor Jesus, ele fala,
todos os reinos da terra, ele mostra os reinos da terra, fala, tudo isso te darei, se prostrado me adorar, porque a mim me foi dado. Quem deu a ele? Os homens deram a ele, de mão beijada. O ser humano que deveria ter sido o governador da terra, deu de mão beijada. Mas, e aí entra uma característica interessante, que tem a ver aqui com Ezequiel, que é sempre essa relação de um maior espiritual com um menor terreno. Rei de Tiro, príncipe de Tiro. Deus, Adão. Percebe? E nós vamos ver então que isso continua na criação, ainda que quebrantado, mambembe e tal, porque nós vamos encontrar, por exemplo, vamos ver lá em Daniel, capítulo 12, eu acho que é Daniel 12. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Qual o tempo de angústia, e etc, etc, etc. E um pouco antes, no capítulo anterior, ou melhor, no capítulo 10, quando Daniel está muito, muito abatido, né? Aí vem um homem e toca ele, né? Que é um anjo, na realidade. Versículo 18, e aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu. Me disse, não temas, homem muito amado. Paz seja contigo, anima-te. E sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido. E disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Olha que interessante aqui. Um pouco mais adiante, no capítulo 12, Miguel é chamado de príncipe do povo de Israel. E aqui, no versículo 10, esse anjo aqui que vai falar que ele estava pelejando, ou iria voltar a pelejar contra o príncipe dos persas. E depois viria o príncipe da Grécia, mas esses não são homens. Esses são seres celestiais, seres espirituais também. Ou seja, anjos caídos. Isso aqui nos dá uma visão muito interessante de que, provavelmente, o mundo inteiro é, claro, o príncipe é Satanás. Nós sabemos que ele é sujeito a Deus, né? Claro. Mas ele é o príncipe das potestades, dos poderes do ar. Ele tem os poderes de manipular as coisas nesse mundo, tanto é que quando o Senhor Jesus ia indo com seus discípulos para libertar aqueles 2 gadarenos de seus demônios, o que acontece no caminho? Uma tempestade de vento. Uma tempestade de vento. Quem fez a tempestade de vento? Satanás. Porque o Senhor vai, intercede e para o vento. E manda parar os ventos, porque Satanás, sendo o príncipe da potestade do ar, ele tem poder sobre os elementos também. Quando os filhos de Jó foram mortos, como que aconteceu toda aquela tragédia que se abateu sobre a família de Jó? Veio um fogo do céu e consumiu, acho que os rebanhos, né, que ele consome. Que fogo vem do céu? Um fogo que vem de Satanás, que tem poder sobre os elementos também. E depois vieram 4 ventos, um vento que atingiu os 4 cantos da casa, ou seja, um vento sobrenatural. Para pegar 4 cantos da casa é um vento sobrenatural. Quem é esse? O príncipe da potestade do ar. Então, com tudo isso, dá para entender que existem poderes, sim, nesse mundo, atuando por conta de Satanás, a saber, o rei de Tiro, e dos seus príncipes, os seus anjos, designados cada um para uma nação. Percebe que interessante que é essa visão? Porque nós temos ali um anjo designado para Israel, um outro príncipe, chamado príncipe, mas é um ser espiritual, porque a batalha está acontecendo lá em cima, designado para a Pérsia, o outro designado para a Grécia. Aí faz muito sentido o que um irmão disse uma vez, que ao lado de cada governante tem um demônio. Eu não diria demônio, eu diria um anjo realmente caído, ali soprando na orelha dele o que ele acha que tem que fazer. E a ideia de que
Satanás caiu do céu é uma coisa muito errada, porque lá em Efésios capítulo 6, nós vemos um versículo que põe por terra, esse versículo sim, faz cair não Satanás do céu, cair essa doutrina. No capítulo 6 de Efésios, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Repare que aqui são vários elementos também, não só. Os principados, lembra dos príncipes lá? Contra os principados, contra as potestades, que são outros seres espirituais, poderosos, contra os príncipes das trevas deste século, ou desta era, contra as hostes espirituais da maldade. Onde? Na terra? Não, nos lugares celestiais. Porque é assim que Satanás atua hoje, entre o céu e a terra, interferindo no mundo, jogando os homens uns contra os outros. Claro que nós temos o nosso exército também, lutando por nós. Quando o profeta Eliseu ora ao Senhor para que ele abrisse os olhos do seu servo na hora da batalha, aí o seu servo quase cai de costas, porque ele viu a montanha cheia de soldados. Que eram soldados o quê? Eram anjos. Aí Eliseu fala assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, quando nós entendemos essas coisas, nós pensamos: puxa, mas como somos pequenos, como somos cegos, né? Nós não enxergamos o âmbito espiritual. Tem um livrinho que eu sugiro todo mundo ler, que é a Oração e o Mundo Invisível. É muito bom esse livrinho, porque ele levanta o véu para mostrar, cara, está acontecendo muita coisa nos bastidores. Você não está vendo. E nós entramos nesses bastidores como? Em luta. Em luta, nos lugares celestiais, aqui, como fala aqui, armados, né? Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas temos que lutar, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, se Adão perdeu lá, no Éden, essa posição de superioridade que Deus havia colocado nele, e acabou entregando de mão beijada para Satanás, que é o príncipe desse mundo hoje, é claro que hoje existe também um exército de crentes, né, lutando de joelhos em oração, não uns contra os outros, não brigando entre si, mas lutando contra essas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, e até que venha Cristo e tome o seu lugar de direito, estabeleça o seu reino, e aí todos os que são seus vão reinar com ele durante 1000 anos, antes que abra depois os novos céus e a nova terra. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.